E hoje o tema é sexo, performance e pandemia. Tudo a ver. Então, para a gente começar, eu pedi aí para você se inscrever no canal, dar um like, compartilha, isso é importante para o nosso canal Performance crescer e cada vez mais ter gente aí podendo aprender dicas importantes sobre performance. E hoje a gente vai falar de sexo, pandemia e qual é a relação disso com uma boa performance. Esse momento importante que a gente está passando, as pessoas estão sozinhas em casa ou tendo um convívio maior do que o habitual com os seus familiares. Isso leva, teoricamente, à possibilidade de maior harmonia, maior carinho, relacionamentos mais estáveis. Tal. Teoricamente, seria isso desejável e é o que acontece com muitos casais, com muitas famílias, mas não é com todo mundo. A gente sabe que nesse momento de insegurança no emprego, insegurança financeira, medo de futuro relacionado à própria doença, que as pessoas têm medo. Eu já comentei em outros vídeos que eu entendo que é um medo maior do que o razoável para a maior parte das pessoas, que tem poucos riscos reais de complicações, mas as pessoas têm medo, as pessoas têm essa sensação, a percepção da morte leva a medo. Em paralelo, existe a insegurança financeira, o medo de perder o emprego, o medo do futuro próximo, o convívio com as crianças que não estão indo na escola. A gente tem um cenário que leva à falta de harmonia para muitos casais, inclusive gerando violência doméstica. Sabe-se que está havendo mais violência doméstica contra mulheres, esse é absurdo, e contra crianças também, porque os pais ou as pessoas que cuidam não têm a paciência, não têm compreensão do fenômeno, dos processos naturais das crianças demandando e tocando. E as pessoas têm outros compromissos, têm outras angústias e acabam não tendo esse perfil. Por conta disso, é importante a gente falar de sexo, porque afinal de contas o vídeo é para falar de sexo. A gente tem alguns temas na vida, algumas situações que dão prazer. O que dá prazer para você? Vamos lá, você vai falar que é sexo, é verdade, mas vamos deixar o sexo para o final. Vamos falar de comida? Comida é um assunto, é algo que a gente come para ter prazer. Na verdade, a gente deveria comer para repor a energia. Fundamentalmente, do ponto de vista fisiológico, o alimento serviria para isso, para repor algo que está faltando, para você ter energia para executar uma determinada tarefa. Na prática, a gente usa a alimentação com pratos gostosos, churrasco, feijoada, batata frita, hambúrguer, doce, sorvete, chocolate, como fontes de bem-estar, fontes de liberação de neurotransmissores no nosso cérebro que dão a sensação de bem-estar. Então já entendemos que comida dá prazer. O que mais dá prazer? Droga dá prazer? Dá. Na verdade, quem usa droga, seja ela qual for. E aqui vamos começar pelo álcool, vamos falar de cigarro, vamos falar das drogas ilícitas como maconha, cocaína. Todas essas drogas, na verdade, é busca de prazer. Quando a pessoa usa, ela tem uma sensação, de uma maneira geral, agradável, prazerosa. Não significa, evidentemente, que seja bom, assim como o alimento também. Se você comer demais, você também vai ter danos. Assim, a mesma coisa com o álcool, evidente, se você beber demais, você pode ter danos graves, inclusive. O cigarro, todo mundo sabe, e as drogas ilícitas, obviamente, são danosas para a saúde, relacionado a problemas de segurança e assim vai. Então, dá prazer, mas também causa riscos importantes à saúde e ao bem-estar. O que mais dá prazer? Dormir dá prazer. Quando você dorme e acorda recuperado, você tem uma sensação de bem-estar. Se você acordar no meio da madrugada, porque você teve que trabalhar e dormir 3 horas só, você não está recuperado e está cansado, então é outra fonte aí importante, mais do que de prazer, mas de reparação do nosso organismo para a próxima jornada do dia. Outra situação importante que dá prazer são os hobbies, são as realizações, o esporte. O esporte é uma das grandes ferramentas de prazer, libera endorfina, libera serotonina, que são substâncias que dão a sensação. Então você pratica um esporte
E ao final, especialmente se for alguma coisa competitiva que você ganhe, é uma inundação de neurotransmissores que levam à sensação de bem-estar. Realização profissional, realização pessoal, projetos que você consegue, sejam pequenos projetos ou grandes projetos que você realiza na sua vida, você tem a sensação de bem-estar. No trabalho, conquistas pessoais, desafios que você coloca. Eu estou colocando tudo isso para chegar aonde você está esperando, que é no sexo. O sexo é, sem dúvida nenhuma, a maior fonte de prazer quase que palpável. Você consegue perceber, tanto homens quanto mulheres, em todos os tipos de relacionamento que podem existir, você consegue perceber o prazer, a satisfação do caminho da sexualidade, onde você tem carícia, conquista antes, você tem conquista, interesse, sedução, carinho, carícias nesse caminho, até o ato sexual propriamente dito e o orgasmo. E depois o pós-orgasmo também é importante, que é o que a gente chama de pós-coito, tecnicamente falando, que não obrigatoriamente é um coito, mas que você tem um pós-orgasmo com carinho, com companheirismo. Esse processo é o processo mais prazeroso que existe, muito mais do que qualquer outro, especialmente porque a gente chama de prazer. É talvez a única situação que você chama, eu tive prazer, prazer sexual. Só que todos os outros dados que eu dei agora há pouco também são fontes importantes e bacanas de prazer. Então, como é que está a sua sexualidade na pandemia? Onde a gente tem o cenário de insegurança, solidão, você na sua casa, você com o dia a dia ali imperando, e aí entra as dicas que eu acho que são muito importantes. É evidente que não é porque eu estou falando que vai resolver todos os problemas, mas eu quero sensibilizar você com a sua esposa, com seu esposo, com seu companheiro, sua companheira, seja lá o seu modelo afetivo que você tiver, mas que você valorize a experiência afetiva. Isso é muito importante porque se você não valoriza, se você não reconhece a virtude do outro, se você não encanta o outro, se você perdeu a sua capacidade de seduzir o outro ou de ser seduzido, você vai esfriando o relacionamento. Isso é uma escolha. É importante entender que a gente escolhe o caminho que a gente quer ficar. Eu quero encantar, ser admirado e seduzir a minha esposa. É uma escolha que eu faço, que eu posso não fazer. Se eu fizer, eu vou ter alegrias por isso, eu vou ter uma sensação prazerosa, eu vou ter bem-estar. Se eu não escolher esse caminho, é absolutamente consciente, você escolhe. Se eu não escolher esse caminho, eu vou ter prejuízo, eu vou ter dano, eu vou ter conflito, eu vou ter briga, eu não vou ter os prazeres que uma relação afetiva bacana, respeitosa, carinhosa propicia para o ser humano. Então, nesse momento de tanto medo, de tanta insegurança, valorize o seu companheiro, a sua companheira. Valorize de verdade, faça pequenos gestos de carinho, um pequeno mimo, uma flor, um elogio, um evento carinhoso, a sedução, o encantamento, são coisas que as pessoas vão esquecendo no dia a dia, entra num turbilhão de problemas e esse momento é oportuno para isso. Os problemas são maiores do que as soluções aparentemente, mas a proposta é: veja as soluções. Veja que as soluções estão nas suas escolhas, está na sua mão. Você pode falar, vou escolher. Desenhe com o seu companheiro, com a sua companheira. Desenhe, converse, faça uma reunião, abra o jogo, fala o que te incomoda. Só que os dois têm que estar desarmados. É importante isso. Estarem desarmados, os dois ou os três, hoje pode ser outras alternativas, mas as pessoas devem estar desarmadas, devem estar esperando o outro se doar e serem generosas. A generosidade faz com que, se você é generoso com alguém, você recebe generosidade de volta. Se você quiser competir com alguém, você recebe competição. Tem uma analogia muito bacana, não sei exatamente quem fez, mas eu adoro a analogia, dizendo que as relações humanas, especialmente uma relação afetiva e sexual, ela tem que ser jogada como um jogo de frescobol, não como um jogo de tênis. Jogo de tênis, para quem gosta de esporte, é aquele jogo que eu ganho do outro. Eu tenho que jogar a bolinha para o outro não pegar, e aí eu ganho o jogo. É um esporte
maravilhoso, mas o objetivo é ganhar. Frescobol é aquele jogo de praia, 2 raquetes. É raquete também, uma bolinha, e que o objetivo é a bolinha não cair. O objetivo não é alguém ganhar, os dois ganham quando a bolinha não cai. Se eu erro, a pessoa que está do outro lado conserta a bolinha e devolve a bolinha melhor para mim. Então é uma analogia das mais brilhantes que tem e que mostra tanta coisa, de que a gente erra, o outro conserta, o outro é generoso, você pode ser generoso também. Então essa é a minha proposta, uma proposta quase óbvia, mas eu tenho certeza que você que chegou até aqui ouvindo estava curioso. Queria saber. A gente vai falar mais vídeos no nosso canal Performance, a gente vai falar mais vídeos sobre sexualidade, sobre bem-estar. É um tema muito importante. E relacionando isso com performance, a gente está falando de produtividade. A gente está falando de efetivamente resultado no seu trabalho. Isso, olha, eu vou longe, mas não é. Então, se você tiver um bom relacionamento afetivo, uma estabilidade familiar, conquistas pessoais comemoradas todos os dias, você não vai perder emprego. Sabe por quê? Porque você vai trabalhar melhor, porque o seu resultado vai ser bom, porque as suas escolhas levam a uma boa performance. Então vejam bem, junte todos os pontos: trabalho, sexo, alimentação saudável, exercício, autocuidado. Junte tudo isso que você vai passar por essa pandemia num momento com dificuldades, mas você vai passar e, como eu sempre digo, você viverá 100 anos apesar do Covid. Tá bom? Então, compartilhe